Olá, seja bem-vindo a mais um Balanço no Campo. Bom dia para você que nos acompanha neste domingo. Na edição de hoje tem reportagem sobre a cachaça mineira. A bebida é famosa internacionalmente e o estado é referência na produção. O investimento em pesquisas tem garantido a qualidade da bebida e ajudado o produtor na busca pela certificação. E a gente traz ainda uma entrevista com um advogado especialista em agronegócio que responde dúvidas de cafeicultores do estado de Minas Gerais. Domingo, dia 16 de junho, o Balanço no Campo começa agora. Que a cachaça é a cara de Minas Gerais, isso todo mundo já sabe. A bebida é famosa internacionalmente e o estado é referência na produção. O investimento em pesquisas garante a qualidade da bebida e ajuda o produtor na busca pela certificação. Da produção à comercialização, a cachaça percorre um longo caminho até chegar à mesa do consumidor final, cada vez mais exigente. Mais ou menos 20 anos eu vendi cachaça. A que tem mais saída é a cachaça amarelinha, lambicada. Por quê? O que o cliente falava? Eles falavam que é a amarelinha, porque geralmente a amarelinha fica na dorna, aí pega o gosto da madeira na pinga, a pinga fica melhor. Pá, moço, eu gosto principalmente dessa cachaça lá de Salinas, que lá tem umas cachaças muito boas. A mais amarela, eu gosto mais dela. Nesta barraca, que fica no Mercado Municipal de Montes Claros, a cachaça curraleira, produzida de forma artesanal, direto do alambique, é a mais procurada há 30 anos. O pessoal gosta mais da cachaça amarela, porque não sei qual motivo, mas eu gosto mais da amarela. Porque fala que a cachaça parece muito com a água, né? Então o pessoal prefere tomar amarela. A pesquisa é parte essencial para garantir a qualidade da cachaça. Foi pensando nisso que a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais inaugurou o Centro de Referência em Análise de Qualidade de Cachaça. O espaço fica na Universidade Federal de Lavras, no sul de Minas, mas pode atender produtores em todo o país. Esse projeto, que já recebeu alguns milhões de investimentos da FAPEMIG, visa dar uma base de estudos, pesquisa e, mais do que isso, de apoio aos produtores para produzirem uma cachaça de qualidade, uma cachaça made in Minas Gerais para o mundo. Foram investidos R$3,7 milhões. O centro abriga um grande complexo de laboratórios onde são desenvolvidas pesquisas e feitas análises da cachaça. Todo estudo visa a melhoria da qualidade. O impacto acontece principalmente na economia. Apesar de Minas ser líder em número de estabelecimentos registrados, ainda há muitos produtores que trabalham na informalidade. Nesse cenário, o centro de referência é essencial para a regularização deles, já que pode emitir todos os laudos exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o registro de uma cachaça. A certificação traz credibilidade e segurança para o setor produtivo, além de colocar o Estado como produtor de primeira linha, reconhecido inclusive em outros países. O projeto é visto com bons olhos até para quem já tem uma marca consolidada, como é o caso da Débora, que está à frente de uma cachaçaria em Lavras, que está no mercado há 29 anos. Nós, como produtores, podemos ver benefícios em ter um laboratório focado na análise de cachaça, que vai trazer pesquisas de melhoramento da qualidade do produto, inovação em tecnologia, sustentabilidade, padrões de segurança. E ao investir em pesquisas, os produtores podem melhorar a qualidade dos seus produtos, manter-se atualizados e, consequentemente, atingir ao mercado que vem se demonstrando cada vez mais exigente e competitivo. Pedro e Epitácio também veem benefícios nos estudos da cachaça. Pai e filho produzem a bebida há 40 anos em Abreus, comunidade de Alto do Rio Doce, município que fica na zona da Mata Mineira.
Sabemos da importância que é fazer análise constantemente dos nossos produtos enviados ao laboratório da UFLA, e pois tem nos ajudado a alavancar muito as nossas vendas, levando a vocês um produto de qualidade. Se o estudo voltado para a cachaça é bom para quem produz, imagina só para quem consome a bebida. Eu acho que depende da fama delas. Às vezes uma cachaça dessa que você acha aí, uma cachaça que eles chamam de curraleira, você pega uma cachaça muito boa. Inclusive eles inventaram agora uma de banana que eu achei muito boa, abacaxi, você entendeu? Sempre a gente gosta de tomar uma cachaçinha. E por falar em cachaça, estão abertas as inscrições para o primeiro concurso de avaliação da qualidade das cachaças de alambique e aguardentes de cana mineiras. O concurso abrange toda Minas Gerais e o público-alvo são os produtores engarrafadores e padronizadores engarrafadores que tenham estabelecimentos de bebidas em território mineiro devidamente registrados junto ao Ministério da Agricultura com as denominações cachaça de alambique e aguardente de cana. O evento é coordenado pela Emater Minas com apoio do IMA e EPAMIG e as inscrições se encerram no dia 2 de agosto. Muitos produtores interessados já estão ligando, já estão procurando os escritórios da Emater para se inscreverem, porque é uma grande oportunidade para que eles consigam avaliar as suas bebidas, né? Isso é fundamental, porque os produtores das diversas regiões do estado de Minas Gerais, algumas até bem longe daqui da capital, eles não têm acesso a participar de um concurso, né? Tem uma certa dificuldade, não é nem bem acesso, é mais dificuldade, né, de participar do concurso, e nós estamos oferecendo um concurso que vai chegar até ele pelo nosso extensionista do escritório local de cada município. São duas categorias de produtores, né? Então é o produtor engarrafador e o padronizador engarrafador, né? Por exemplo, o estabelecimento que ele só vende a granel, né, ele não pode participar porque ele não é engarrafador. Então os produtos têm que chegar para a gente aqui com a garrafa devidamente registrada, com a bebida devidamente registrada no Ministério da Agricultura. Em outubro do ano passado, produtores rurais fizeram denúncias contra uma exportadora de café que fica em Varginha, no sul de Minas, por conta da falta de pagamento das sacas de café vendidas para a empresa. De lá para cá, vários cafeicultores alegam que não receberam dinheiro. De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o prejuízo é de cerca de 500 milhões de reais. Nós falamos deste assunto aqui no último domingo e muitos produtores mandaram perguntas para a gente através das nossas redes sociais. E para responder a você, produtor rural, aqui comigo o advogado especialista em agronegócio, Dr. Vinícius Barchetti. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço o convite, sempre um prazer. Pois é, Dr. Vinícius, a gente já começa falando aqui, vamos lembrar que em março deste ano a exportadora apresentou um plano de recuperação judicial e 2 assembleias já foram realizadas de lá para cá. O que você pode pincelar, recapitular deste caso aqui para a gente? Claro, depois das inadimplências do ano passado, a empresa fez o pedido de recuperação judicial perante a Justiça e faz parte do fluxo da recuperação judicial a realização dessas assembleias de credores para que eles possam votar sobre o plano que foi apresentado. Então ela fez o pedido lá no ano passado, apresentou o plano de recuperação dizendo as suas condições de pagamento dos débitos que ficaram e aí convoca-se então a assembleia para que os credores compareçam e votem. Foi feita uma primeira assembleia que não deu o número mínimo de credores, ou seja, tinha menos gente do que a lei diz que precisa ter para que o ato seja de fato instaurado. Então não foi, a assembleia foi convocada, as pessoas que foram lá não foram suficientes, a assembleia não foi instaurada, convocou-se uma segunda assembleia. Nessa segunda não precisa desse quórum, não tem um número mínimo, acontece com o número de pessoas que estiverem presentes. Então a assembleia aconteceu. Foram levantados vários questionamentos e aí votou-se na Assembleia, o administrador judicial acompanhando tudo isso, votou-se na Assembleia para fazer uma prorrogação dela para a realização depois, em outro momento,
E para que nesse intervalo de tempo entre o início dela e o final lá da prorrogação, um intervalo aproximado de 45 dias, essas questões sejam sanadas. Pois é, doutor, eu já começo então com a primeira pergunta, que é do Augusto Silva. Doutor, bom dia. Eu acho um absurdo a situação como ocorreu. A Justiça está fazendo investigações sobre o caso e alguém já foi punido? Então, pergunta aí do Augusto. Augusto, falar em Justiça fazendo investigações, alguém já foi ou não foi punido, a gente precisa entender o caso da forma como ele vem sendo conduzido. É lógico que dá uma sensação muito clara de vontade, né, de que seja realmente atribuída punição, é um prejuízo muito grande que chegou no mercado, mas até o presente momento, a Justiça está tratando como um problema de natureza civil, ou seja, uma empresa que teve um problema financeiro gravíssimo, que pediu recuperação judicial, e aí a Justiça, né, monitorando, gerindo, administrando esse processo de recuperação judicial, está tratando a questão nessa seara. Então, punição foi atribuída a alguém? Não. Por quê? Porque sim, a Justiça está conduzindo nesse formato. Existe um problema financeiro sendo tratado a nível financeiro. Para a gente falar de punição, precisaria falar de criminalização, eu entendo. Tem que ter lá uma investigação, e aí a gente quer acreditar que os órgãos responsáveis estejam fazendo, só que isso tramita naturalmente em sigilo, e aí acho que estão, né, Ministério Público, Polícia, enfim, fazendo as investigações necessárias para apurar se houve o cometimento de um crime, e aí se houver de fato constatado que aí de fato cometeu-se um crime, que montou-se, né, essa fraude financeira de alguma forma para lesar pessoas, enfim, chegou à conclusão de qual foi o crime que foi cometido, aí o que se espera, obviamente, é que a Justiça atribua, sim, as punições, que as entidades responsáveis por conduzir esse processo conduzam bem feito, né, de forma correta, e aí atribuam as punições necessárias. Até o presente momento, fala-se, apesar de tanta movimentação que houve na mídia, que houve entre as pessoas, que houve no mercado, falando de fraude, falando de golpe, existe uma discussão que é no cenário financeiro puramente, de recuperação judicial e de um plano que, se for aprovado pelos credores, pode inclusive mostrar que os credores, ao ser aprovado, mostrar que os credores concordam com o que houve, com as justificativas, com a forma de pagamento lançada, e que isso pode não ter sido fraude. Então, assim, o credor que vai lá tem que votar, aproveitando a pergunta do Augusto para falar disso, excelente pergunta, o credor que vai lá, ele tem que votar com essa consciência, inclusive, né? Vou votar para aprovar. Tem um tanto de gente aí falando que é fraude, que não é fraude. Esse voto para aprovar diz que não é, ele está concordando com a situação, concordando com as justificativas. Se tiver consciência do que significa esse voto, é uma coisa muito positiva para que esse direito seja exercido corretamente. Então, em suma, existe punição atribuída a alguém? Não, está sendo tratado ainda só a nível civil. Se aparecer alguma investigação, apontamento de algum crime, espera-se que sim, se aparecer, se for constatado. Então vamos à próxima pergunta aqui, João Carlos. Doutor, e os contratos que serão entregues este ano? A exportadora, como deve ser feito? Vai ser pago no final do ano também? O que foi proposto? Então está aí a pergunta do João Carlos. Certo. A pergunta do João Carlos precisa de uma contextualização para quem estiver acompanhando e entender uma coisa. Os contratos, eles versavam sobre o pagamento no seguinte formato. O produtor entregava o café entregue ali, ele tinha um pagamento de um percentual alguns dias depois da entrega e o restante no final daquele ano. A maioria dos contratos era assim. O que o João Carlos está perguntando? Esses desse ano, né? Eles vão seguir o mesmo formato? Vai lá o produtor entregar o café dele hoje para receber daqui a algum tempo e o resto daqui bastante tempo? Isso gera uma insegurança, tá? No plano de recuperação não existe nenhuma fala se é este o formato deste ano também ou não. E esse foi um dos questionamentos levantados na assembleia que aconteceu para que isso fique claro, porque o produtor vai voltar a comercializar com a empresa
como é que ele vai receber? No mesmo formato que deu problema no ano passado? Se sim, desestimula uma grande quantidade. Se não, se receber, por exemplo, contra-entrega, aí pode ser que a pessoa tenha um pouco mais de confiança para seguir com a relação. Então isso ficou formalmente em dúvida. Mas o melhor que o produtor que tem contrato para fazer, para cumprir com essa empresa, o melhor que ele pode fazer é procurar um jurídico para receber uma orientação de como que ele vai agir na melhor forma para que ele evite tanto ele mesmo descumprir o contrato não entregando, e aí evitar as consequências disso, se ele for não entregar, né? Quanto se ele for entregar, qual o meio mais seguro. Isso é muitíssimo recomendado. A relação já está problemática. Então, quanto mais agir sozinho, quanto mais a pessoa for negligenciando a atenção necessária para a solução desse problema, mais existe uma tendência em agravar o problema. Então, o melhor é procurar um assessoramento, acho que tem que ser de um jurídico, não tem outro jeito, para que o comportamento seja no sentido de fazer o melhor para a situação como ela está, que já é complicado o suficiente. Vamos aqui a mais uma pergunta. É a Mara de Três Corações. Doutor, obrigado pelos esclarecimentos. O que eu preciso analisar na hora de vender o meu café para evitar situações como esta? Pergunto, porque depois de ver o que aconteceu com tanta gente, eu fico com medo de vender o café. Muitas empresas pagam somente depois da entrega. Como fazer? É meio que dentro daquela insegurança, né, do João Carlos ali também. Sim, ela está certíssima. E muita empresa paga com 2 dias depois da entrega. Entrega, todo mundo faz o teste da mercadoria, o café está ok, 2 dias depois vem o pagamento. E o mercado é assim que funciona e sempre funcionou com um probleminha aqui, outro ali. É que, de fato, está complicado. Eu entendo a insegurança dela. Eu tenho recebido muita gente com a mesma fala, com a mesma insegurança. E acho que o melhor que pode ser feito é contratar pessoas que estejam dentro do nicho de mercado, ou um bom corretor, ou um jurídico atento, que participe também, que possa te dizer qual empresa tem condições ou não de se fazer uma comercialização segura. Consultar, puxar uma ficha daquela empresa, ver se ela tem problemas dessa natureza, de não pagar o café que foi entregue a ela antes de fazer essas vendas. Isso é muito importante. E essas empresas que geram problemas, né, que quebram, por exemplo, não conseguem pagar, são de qualquer natureza. Isso aconteceu recentemente, né, com trading company, grande trading company, pequena. Isso aconteceu num passado não muito distante também, com cooperativas importantes de café. Então não tem muito como saber se não for com pessoas do mercado que sejam especializadas. A dica, sem dúvida, é essa: procurar pessoas que estejam dentro do mercado para acertar no negócio. Tá certo, então. Doutor Vinícius Barchetti, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, respondendo aí a dúvida dos produtores rurais. Então, muito obrigada mais uma vez e já fica o convite para você voltar numa próxima. Claro, agradeço novamente o convite, é sempre um prazer. Obrigado. Tá certo, então obrigada. Bom, gente, o Balanço no Campo segue por aqui. Agora a gente vai para um recado do Sicoob Credivar. Quer passar direto em cancelas de pedágios e estacionamentos? Peça já o seu Sicoob Tag no Sicoob Credivar e abra cancelas como mágica. O Sicoob Tag é um adesivo para-brisa com tecnologia para passagem automática em pedágios e estacionamentos de todo o Brasil. Com o Sicoob Tag, o pagamento é automático, sem necessidade de usar dinheiro, maquininha de cartão e nem descer do carro ou enfrentar filas. Por um pequeno valor, você tem agilidade, segurança e muita praticidade aonde quer que você vá. Procure uma agência Sicoob Credivar ou acesse o app Sicoob e peça já o seu. As feiras livres, tão comuns em grandes centros urbanos, impulsionam a geração de renda da agricultura familiar no estado de Minas Gerais. São diversos produtos comercializados, uma oportunidade que os agricultores agradecem. Queijos artesanais, defumados, geleias, torresmos e uma grande variedade de cachaças.
Tudo o que representa o melhor da agricultura familiar pode ser encontrado nas feiras livres promovidas em Minas Gerais. Produtos que vêm da horta e das propriedades rurais, direto para a mesa do consumidor. As feiras, que já fazem parte do cotidiano dos grandes centros urbanos, são espaços onde o produtor rural pode ampliar o número de clientes e negócios, além de levar uma parte da cultura do campo para as cidades. Tudo isso tem aumentado a renda mensal do pequeno produtor de forma considerável. É o caso da Camila Leonel, produtora de defumados. Essa participação em feiras, a gente tem um contato direto, como a gente é uma fábrica, é muito importante a gente ter esse contato direto com o cliente, para a gente atender as expectativas e conviver com outros produtores que também nos dão ideias de formas de evoluir. Então a feira ela serve para a venda do produto direto, para a captação de novos parceiros, uma maneira de expandir o nosso produto por todo o Brasil. E a partir daí a gente foi também buscar esse apoio tanto no conhecimento, nos cursos e também na participação de feiras, que é uma possibilidade de crescimento gigante para o pequeno produtor, de mostrar o seu produto e de abrir novos mercados, novas parcerias. A feira ela pode trazer um aumento até de 20% da minha receita mensal, fora aquilo que eu já tenho o costume de vender mensalmente. Ela traz assim, uma oportunidade da gente vender uns 20% a mais, e esse dinheiro, no nosso caso, ele é todo usado para a gente reinvestir e realmente crescer, que é uma forma de comercializar a curto prazo. Então ela traz um respiro e uma expansão. Então 20% a feira consegue atingir do nosso faturamento mensal. As feiras estão presentes em 614 municípios e 58 cidades. Segundo a Secretaria de Agricultura do Estado, é uma chance única para os produtores que desejam crescer, conhecer novos produtos e mercados. As feiras livres são um instrumento fundamental para o escoamento da produção, além de estímulo para a geração de emprego e renda, principalmente na agricultura familiar. E em 73% das cidades, as feiras são realizadas toda semana. O consumidor também vai sair ganhando com a diversidade e qualidade dos hortifruti granjeiros e dos nossos produtos artesanais. A Emater, ela entende a Feira Livre, como uma ferramenta de desenvolvimento econômico e social. E ao longo aí da sua história, da sua existência, a Emater sempre apoiou as feiras livres, em especial que tem a participação da agricultura familiar. Tanto aí na identificação da demanda nos municípios, também no acompanhamento da produção e na preparação desses alimentos que vão para a feira. E aí a gente pode dar um destaque muito especial para o trabalho que a Emater desenvolve com as unidades de produção de produtos processados, onde a gente procura garantir, junto a esses produtores, as boas práticas agropecuárias e as práticas de fabricação, e as boas práticas de fabricação. Ainda de acordo com a produtora de defumados, participar de uma feira livre abre portas para mais eventos e concursos feitos no país. E aí a gente vai realmente descobrindo eventos, tem Expo Café, Expo Cachaça, e é muito legal a gente ir trabalhando e levando esses nossos produtos para esses eventos. A Emater nos deu um apoio, a gente está vendo aqui a qualidade do stand, o cuidado com o produtor, desde ajudar a gente com a acomodação, de nos manter aqui. Assim, eu não tenho como agradecer a oportunidade e a abertura de mercado que a Emater está nos oferecendo. Segundo a Secretaria de Agricultura, também são doados aos municípios participantes kits com os materiais que serão utilizados no evento, como, por exemplo, barracas. Nos 2 últimos anos foram entregues 550 kits para mais de 250 municípios. A Secretaria de Agricultura também atua para o fortalecimento destas feiras, com a doação de kits como barracas, jalecos e caixas plásticas para os municípios. Apoiar as feiras livres é fortalecer toda a economia regional. O produtor que tiver interesse deve procurar o escritório da Emater Minas no município onde produz e preencher um cadastro. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou a estimativa para a safra de café aqui no Brasil. Acompanhe.
O USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgou um relatório bem otimista quanto à safra de café aqui no Brasil. O departamento americano aposta em uma produção de 69 milhões e 900 mil sacas para a safra em andamento. O volume representa alta de 5,4% em relação ao ciclo passado. Sobre os números do Arábica, o USDA prevê alta de 7,3% em relação à safra anterior, com 48 milhões e 200 mil sacas. Já sobre os números dos canéforas, incluindo o Robusta e o Conilon, representam alta de 1,4% em relação a 2023, com 21 milhões e 700 mil sacas de 60 quilos. Apesar das ondas de calor registradas em áreas cafeeiras no ano passado, por conta do El Niño, o USDA ressaltou que as chuvas do início de 2024 ajudaram a melhorar as condições das lavouras. As preocupações seguem com a possibilidade de laninha. A consultoria Clima-Tempo tem feito alertas aos produtores. Porque mesmo Laninha não estando bem estabelecido ainda, as águas do Oceano Pacífico já estão ficando mais frias e esse frio vai sendo transmitido para a atmosfera. Então, com o passar do tempo, a gente deve ter reflexos mais acentuados. Então, entre julho e agosto, eu não descartaria não onda de frio. É algo que a gente tem que ficar aí de olho e pode sim chegar a áreas produtoras de café do centro-sul do Brasil. Não dá para descartar. E para o café, para a área do sul de Minas, é muito importante alertar, se vocês lembrarem aí dos anos anteriores, com a atmosfera mais fria, ocasionada pelo Laninha, apesar da chuva não vir na forma de tempestades, mas aumenta o risco para ocorrência de granizo, né? Porque a atmosfera fica mais fria, então forma mais pedras de gelo e essas pedras de gelo demoram um pouco mais para derreter até chegar à superfície. Então, em anos de Laninha, não dá para descartar também esse risco maior aí de granizo nas áreas produtoras de café do sul de Minas. E o Balanço no Campo vai ficando por aqui. Você pode rever as nossas reportagens de toda a semana e também as de hoje no nosso site, Facebook, YouTube, @RedeMaisHD. Acompanhe também todas as informações da nossa programação em nosso site e siga a gente no Instagram, @RedeMaisHD. Para você, um ótimo domingo, um excelente dia e já sabem, te espero no próximo Balanço no Campo. Até lá!